A ideia, então, aqui, pessoal, é, na verdade, trazer aqueles conceitos, principalmente aqueles conceitos que criam maior questionamento, que criam maior dúvida, e poder trazer alguma coisa que, na nossa vivência, no nosso dia a dia, a gente começa a perceber, pesquisar, aplicar nos cavalos, aplicar montando, aplicar dando aula, aplicar julgando, e tentar fazer com que esses conceitos deixem de ser alguma coisa fora do normal, alguma coisa extrema, alguma coisa absurda, mas sim, que seja algo que a gente possa pisar em cima e caminhar sobre esses conceitos. Então, nós vamos começar, por favor, pode passar aí. Você tem alguma coisa que eu possa te ajudar no sentido? Bom, como eu falei, vocês não vão se assustar, não tem nada de colorido, de enfeitado aí, é apenas um ponto de referência para a gente poder seguir. Eu inicio falando a respeito de apoio. Na verdade, se nós entendermos como apoio verdadeiro, numa troca de apoios que eu estou fazendo aqui agora, jogando meu peso para a esquerda, meu peso para a direita, esse apoio ele deveria ser definido como um momento em que realmente o meu peso está transferido para esse membro. Então, eu transferi o peso para a perna esquerda, transferi o peso para a perna direita, mas existem aí frações de segundos, de momentos que impedem, a olho nu, a gente definir a que momento esse peso foi realmente colocado ali. Então, isso já é, de início, uma questão grande quando se fala de marcha, e a opção, então, de definirmos por apoio esse contato do casco do animal com o solo e a sua manutenção, quer seja parcial ou total. Então, por que essa opção de definição? Exatamente porque não é possível, a olho nu, nós definirmos esse momento de transferência real do peso, e aí é algo que a gente, pelo menos visivelmente, pode identificar. E a questão do parcial ou total, ou seja, muitas vezes o animal tem um toque de pinça, pisa totalmente no chão, qual que é esse momento? Então, assim, é realmente humanamente impossível nós termos esse momento de definição, e a partir daí, então, esse toque, essa permanência de contato do casco com o chão seria entendido como apoio nesse caso. Bom, o que seria apoio diagonal? Ele ocorre quando estão em contato com o solo os cascos de um dos bípedes diagonais. Então, 4 membros, 2 bípedes, nós temos aí bípede lateral, mão direita e pé direito, bípede diagonal, mão direita e pé esquerdo, mão esquerda e pé direito, bípedes anteriores, as 2 mãos, posteriores, 2 pés. Então, quando nós temos em contato com o chão, bípede dos cascos diagonal, ou seja, nós teremos aí mão direita e pé esquerdo apoiado, ou mão esquerda e pé direito, nós temos um apoio diagonal. Tem mais coisa. Como é que volta? Apoio lateral. Ocorre quando estão em contato com o solo os cascos de um dos bípedes laterais. Então, nós temos também essa opção, mão direita e pé direito apoiados, e os outros 2 em suspensão, ou mão esquerda e pé esquerdo apoiados, os outros 2 em suspensão. Eu não vou mexer com isso, não, que eu não estou sabendo. Parece um revólver, eu não tenho costume com isso. Bom, tríplice apoio. Ocorre quando um membro se encontra em suspensão e outros 3 se encontram em apoio, quer seja parcial ou total. Então, nós temos o animal que levanta uma mão esquerda, tem 3 membros apoiados, levanta a mão direita, outros 3 apoiados, pé esquerdo e pé direito. Ou seja, essas possibilidades de apoio lateral, apoio diagonal e tríplice apoio, nós vamos ver que nós temos possibilidade de 2 apoios laterais, apoio lateral direito e apoio lateral esquerdo, 2 apoios diagonais, diagonal direito quando a mão direita e pé esquerdo estão no chão, ou diagonal esquerdo quando a mão esquerda e pé direito, e ainda 4 possibilidades de tríplice apoio, na medida que cada um dos membros vai estar em suspensão e os outros 3 apoiados. Pode passar. O que seria apoio simultâneo? Ocorre quando 2 ou mais membros tocam o solo ao mesmo tempo, gerando um único som das batidas dos cascos. Eu fiz questão de colocar aí 2 ou mais, porque, na verdade, se um animal, por alguma razão qualquer, em qualquer movimento, ele bate ao mesmo tempo, ele salta e faz uma recepção normalmente com um só, se ocorre algum desequilíbrio, seja o que for, nós poderíamos levantar essa questão. Então, 1, 2, 3, 4, só não mais que 4. Mas sempre que 2 ou mais membros tocam o solo ao mesmo tempo, nós teremos, então, um apoio simultâneo. O que é mais comum, na verdade, no nosso objetivo aí, 2 cascos tocando o solo ao mesmo tempo e, principalmente, gerando um único som. Então, é uma forma que nós vamos ter de perceber, de entender essa questão aí. Pode passar? Dissociação. Percebam que tem ali um asterisco e eu já chamo a atenção do porquê.
Esse é o conceito que nós tínhamos no Manga Larga Marchador, ainda existe nos nossos registros, é o que se prega, mas eu vou trazer um novo conceito e gostaria de discutir com os senhores aqui nesse momento. Nós temos ali que a dissociação ocorre quando dois membros, diagonais ou laterais, tocam o solo em momentos distintos, gerando dois sons também distintos das batidas dos cascos. Então, a ideia desse conceito é exatamente confrontar aquele do apoio simultâneo, seriam coisas opostas. Então, você tem o toque simultâneo de dois cascos e o toque em momentos distintos de dois cascos. Mas eu já trago aqui, nessa próxima lâmina, nesse próximo slide, um conceito que, pode passar, um conceito que não é lido por aí, vocês podem procurar, pesquisar, esse conceito não existe. Esse conceito eu arrisquei colocá-lo e passei a utilizá-lo nas minhas palestras, nas minhas aulas, e gostaria até de usar o momento para colocá-lo em discussão, mas eu acredito que ele possa nos trazer um pouco mais de referência, principalmente quando se fala, eu vejo muitas pessoas falarem em dissociação dos diagonais ou dos apoios diagonais, esquecendo que também os laterais poderão se associar. Então, esse conceito seria essa. O que é a dissociação? É a diferença do momento da troca de apoio dos membros anteriores em relação à troca dos membros posteriores. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou trocando de apoio. Eu apoio no pé esquerdo, apoio no pé direito. Apoio no pé esquerdo, apoio no pé direito. E essa troca, ela tem vários momentos. O momento que eu tirei o pé do chão, o momento que eu avancei 25% desse trajeto, 50%, 75%, o momento que eu toquei, ou seja, a gente tem aí como entender vários momentos nessa troca de apoio. E se eu entender, então, que eu estaria aqui representando as mãos de um cavalo, os membros anteriores, então ele está aqui executando essa troca, e os membros posteriores, eles poderiam estar absolutamente, rigorosamente, no mesmo momento da troca. Então, no momento que o animal levanta uma mão, ele também levanta um pé. Quando essa mão viaja 25% desse trajeto, o pé da mesma forma o fez. Quando a mão está na metade da viagem, o pé também. Até que, por fim, a mão pousa, toca o chão, no mesmo momento que o pé tocou. Nesse caso, então, nós teremos um apoio simultâneo. Não há dissociação. Por quê? Porque não há diferença do momento da troca de apoio dos anteriores em relação aos posteriores. Houve uma condição absoluta, rigorosamente igual desse momento. Ora, o que seria, então, a dissociação é exatamente essa diferença do momento, ou seja, a mão direita decolou, os pés ainda estão no chão. Daí a pouco, um pé sai do chão. É claro que se essa mão decolou primeiro, ela deverá pousar primeiro. Então, houve aí, nitidamente, uma diferença do momento da troca das mãos em relação aos pés. E, consequentemente, isso aí é a dissociação, é a falta da associação do movimento. Tá? Eu ainda aproveito também o mesmo momento para dizer a respeito da facilidade maior que existe nesse movimento associado. É muito mais fácil nós batermos as duas mãos no peito ao mesmo tempo e preservarmos esse ritmo, essa frequência, do que tentarmos bater essas mãos em tempos alternados e conseguirmos manter essa mesma diferença. Então, só para chamar a atenção que existe uma certa facilidade em associarmos os movimentos, portanto, chama a atenção que alguns animais, já aqui entrando apenas para jogar essa ideia, que alguns animais de marcha batida, e principalmente aqueles mais diagonais, vamos falar daqui a pouco, quando totalmente à vontade, poderá haver uma tendência desses animais em associar o movimento. Isso é uma condição natural, é uma facilidade que esses animais têm. Muitas vezes os animais de trote, quando ajustados, eles não manifestam dissociação, não é da natureza deles, e os nossos animais marchadores, sob não pressão, mas sob um ajuste, eles passam a manifestar essa condição de dissociação. Pode passar. Falando um pouco agora dos andamentos, o que seria um andamento marchado? O andamento marchado ele é caracterizado pelo contato permanente do animal com o solo. Então, em nenhum momento do ciclo, ou seja, de toda aquela sequência de trocas de apoio, o animal tirou a mão direita do chão, então, depois que ele movimentou os outros 3 membros e volta a tirar a mão direita, ele fechou um ciclo. Em nenhum momento desse ciclo haverá perda de contato do animal com o chão. Então, isso seria o andamento marchado. Nós temos aí o passo como característica, a andadura clássica, as marchas, batida, picada, seriam exemplos de andamentos marchados. Pode passar, por favor.
Do contrário, o andamento saltado, ele é caracterizado pela ocorrência de tempos de suspensão total. Então, em algum momento desse ciclo, haverá perda de contato total do animal com o chão. Nenhum membro mantém-se em contato. Então, nós temos aí o galope como exemplo, nós temos o trote, são alguns andamentos que, dentro desse ciclo, em algum momento, haverá essa perda de contato. Eu uso muito essa referência, principalmente para chamar a atenção das pessoas que trabalham, que treinam cavalos marchadores, para que o galope o único momento que o animal se mantém fora do chão, quando ele é marchador, classicamente marchador. E para que nós possamos trabalhar a coluna desse animal, é muito importante que a gente explore esse movimento, que a gente explore o galope. É só nessa hora que esse animal terá como fechar toda a coluna e a gente ter um trabalho um pouco mais positivo, mais objetivo. Quando em marcha, ou quando nos andamentos marchados, ele não tem como fechar essa coluna. E aí a gente, às vezes, ainda ouve aquela ideia de que o galope, os animais marchadores não podem galopar porque estraga a marcha. Quando, na verdade, o galope é um andamento totalmente natural, ele melhora a qualidade articular dos animais e, especificamente, no caso de nós que lidamos com marchadores, nós temos que considerar que nos animais de trote, por exemplo, em algum momento eles estão em suspensão e pode haver esse trabalho da coluna. E nos animais marchadores, é exclusivamente quando do galope que nós vamos ter essa opção do animal em suspensão fechar e abrir a coluna num trabalho de reunião e de alongamento. Bom, falando agora um pouco aí de esses andamentos tradicionais, o trote é um andamento saltado a 2 tempos, com apoio alternado dos bípedes diagonais, intercalados por momentos de suspensão total. Então, vamos destrinchar andamento saltado, ou seja,